a mesma fonte. A irmã Iana, pastora Iana, falou sobre a mulher samaritana, né? Nosso pastor Silvio Guedes. Também o nosso irmão Israel tocou nesse assunto. E eu fiquei ali meditando o que fala mais sobre o assunto. O nosso irmão também falou sobre o assunto do... Ele foi quem leu, né? Sobre o assunto da mulher. Não, no celular mesmo. Mas o que eu quero saber, falar mais o que neste assunto? Mas esse assunto é tão precioso. E eu quero dizer nesta tarde que tem uma palavra lá em Provérbio. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, Provérbio 18 e o versículo 21. Eu não sou aquele homem falar sobre um assunto de uma maneira que chama a atenção dos irmãos, mas eu gosto de me expressar dentro de um assunto que chama a atenção. Provérbio 18 e 21 vai dizer que a língua, ela fala sobre a vida e a morte. E aquele que fala dela, se alimenta dela, aquilo dali lhe provém durante a sua vida. Então, meus irmãos, aqui está escrito na palavra de Deus algo muito importante. Na palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, neste versículo de Provérbio, que tem uma colocação aonde Jesus Cristo, Ele está dizendo para nós, durante o dia da nossa vida, o que é que nós estamos falando? Se é positivo ou se é negativo. Então a palavra de Deus, ela é bem ampla, mas eu quero nesta tarde estar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, sobre este assunto. Será que este assunto de Provérbio tem alguma coisa a ver com a mulher samaritana? Será que este assunto de Provérbio tem alguma coisa a ver com a mulher do fluxo de sangue? Será que esta palavra em Provérbio tem alguma coisa a ver com o centurião? Que esta palavra em Provérbio tem alguma coisa a ver com a mulher cananeia? Tem tudo a ver. Porque a boca, ela fala aquilo que você vai viver no seu presente e no seu futuro. Porque se você só fala a palavra negativa na tua vida, que nada está dando certo, que nada vai dar certo, que tudo que você faz só dá errado, você está profetizando coisas para a tua vida. Então nesta tarde, meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre esta palavra. O poder da palavra. Chegou um homem e disse para Jesus: Mestre, o meu servo está miseravelmente doente. Jesus disse que ia na casa dele. Eu vou em tua casa. Naquele momento, o centurião disse a Jesus: olha, não precisa tu ir lá na minha casa, porque eu também sou homem de autoridade e sei que se tu falar uma palavra, o meu servo, ele será sarado. Então, foi falado aqui de fonte, foi falado aqui de um poço físico, foi falado aqui que aqui está se cavando um poço. Só que não é um poço físico, é um poço espiritual. E quem é a fonte deste poço é Jesus. Então quero dizer nesta tarde que aquela mulher, ela tinha a intenção de fugir da sua comunidade,
de fugir daqueles que lhe acusavam, que lhe humilhavam, e naquele percurso que ela ia, era sempre ao meio-dia, para que ela não fosse julgada. Porque ela já tinha tido uma vida que para aqueles que eram seus vizinhos, ou sua comunidade, ela não tinha valor nenhum diante da comunidade. Então, quando ela chega naquele poço, Jesus já está ali lhe esperando. E quando Jesus fala, como aqui já foi dito, mulher, me dá água. E ali aquela mulher diz, tu sendo judeu, venha me pedir água. Porque existia uma indiferença. Mas nesta tarde eu quero dizer que aquela mulher que estava sendo julgada pela sua comunidade, porque já tinha tido 5 maridos, e agora o que ela tinha, o 6º também não era marido dela. Jesus escolheu esta mulher para que ela fosse uma missionária, para que ela levasse a sua palavra naquele lugar, naquela cidade, onde ela era rejeitada por aquele próprio povo. A Bíblia relata que aquela mulher, quando chega naquela cidade, ela começa a pregar o nome de Jesus, e ali aquele povo começa a se converter, porque começou a conhecer a palavra de Deus através da rejeitada, através da renegada, através daquela que ninguém dava valor. Foi essa que Jesus escolheu para ser a sua missionária. Não importa o pecado que você praticou, não importa a vida que você levou, importa é que Jesus te escolheu. Importa que o Espírito do Senhor está dentro de você. Porque o poço físico, onde aquela mulher ia buscar água, era para alimentar a sua tão somente alma, mas também para fazer os seus afazeres da casa. Mas Jesus queria tratar com ela, era o seu espírito. E Jesus disse, olha, quando ela faz uma pergunta, se eu tiver de adorar, eu vou adorar aonde? Porque dizes que é o certo no monte, mas o judeu diz que o certo é lá em Israel, lá em Jerusalém. Mas Jesus disse, chegará um dia, e esse dia já chegou, que o verdadeiro adorador de Deus adorará a Ele em espírito e em verdade. Então nesta tarde, a fonte está aqui, que é Jesus. E essa fonte, ela está dentro de você. E esta fonte, ela é completa. Esta fonte, ela está com 9 dons. Ela está com 9 frutos. E ela está com 5 ministérios dentro de você. Agora a pergunta é, o que você vai fazer para este ministério fluir nesta tua vida? Porque a água, ela só flui, como o irmão Silvio Guedes falou, o que você está fazendo com o teu corpo? Está jejuando? O que você está fazendo com a tua alma? Porque Jesus disse que a alma que pecar, essa morrerá. A alma, ela é aquela que Jesus veio para tão somente transformá-la, mas se nós deixar, porque a alma, ela é inimigo do reino de Deus. A alma, ela é apaixonada pela terra. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne, que se chama alma, esta é fraca. Então é preciso que nós, que aceitamos a Jesus, passamos a ter um entendimento da gente crucificar a nossa alma. Porque o Paulo, como já foi dito aqui, foi um perseguidor do Evangelho de Cristo. Mas quando ele entra em uma dimensão espiritual, ele começa a conhecer agora que ele é dependente de Jesus.
E agora ele diz assim, Gálatas 2:20, eu estou crucificado com, e agora não vivo mais eu. As coisas que eu vivo agora da alma, eu vivo só as que agradam a Deus. Glória a Deus, é mesmo assim. Então nesta tarde, deixamos o pecado que tão de perto nos arrodeia, e deixamos todos os embaraços, uma nuvem de pessoas que estão ali, lá fora, para nos acusar. Portanto, nesta tarde eu digo que quando você conhece quem você é no reino de Deus, você passa agora a ter uma vida íntima com o Espírito Santo. Porque você diz aquilo que Jesus disse: quem quiser vir após mim, e negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Então nesta tarde, Jesus, Ele está procurando pessoas que queiram servi-lo, mas servir a Ele com a ordem que Ele deu. Porque Jesus, Ele disse tão somente, lá em Marcos 16, versículo 15 em diante, Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Isso é a palavra de um rei. E esse rei, ele ainda continua dizendo, e a palavra dele não pode voltar atrás: e em meu nome vocês falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônio, e em meu nome porá as mãos sobre os enfermos e eles serão. E ele disse: se vocês beber veneno, não porque vocês queiram beber para se amostrar, mas se for enganado, alguém der veneno a vocês, não vai fazer dano nenhum. Então nesta tarde, eu quero dizer para você, o mesmo Jesus que operou no passado, Ele está aqui. E quando você e eu conhecem quem é Jesus, você passa agora a ter uma fé. E essa fé, ela vai produzir frutos. A Bíblia diz que Jesus teve um encontro com Pedro. E Pedro, chegando até Jesus, Jesus disse: Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. O Pedro pode ser mulher também. Apacenta minhas ovelhas. Eu não já te disse? Tu me ama? Amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro disse assim: tu sabes que eu te amo. E naquele momento, a Bíblia diz que gerou dentro de Pedro uma comoção, gerou dentro de Pedro uma comunhão. E Pedro agora chega até Jesus. Na ressurreição, Jesus aparece para Pedro e aparece para os 10 discípulos e diz assim: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de... Soprou nos seus discípulos e disse o quê? Recebam o Espírito Santo. Jesus soprou. Recebam o Espírito Santo. Porque antes era Deus sobre nós, Deus em nós e Deus através de nós. Muitos crentes ainda estão em Deus em nós, Deus dentro de nós, mas precisa se encher de uma tal forma para que transborde, para que venha dizer: Deus através de mim. Agora nesta tarde eu quero ainda dizer que para poder produzir fruto é preciso fazer feito o centurião, que entenda o que é autoridade. Porque o centurião era autoridade humana, mas ele entendia que Jesus era autoridade espiritual. E quando ele diz: olha, só uma palavra que tu
dizer, vai acontecer. Aquela mulher do fluxo de sangue, Glória a Deus. antes de acontecer, ela profetizou. Porque a Bíblia diz que nada acontece que antes eu não revele aos meus profetas. Então ela profetiza: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser. Ela não tinha tocado ainda, mas ela já sabia que na hora que tocasse, ela seria. Quando ela toca, acontece o quê? E esse milagre, a Bíblia relata que houve uma provocação. Ela provocou para fazer um milagre. E quem fez o milagre foi Jesus? Foi a fé dela. Porque quando ela toca em Jesus, Jesus não liberou poder. É o poder que saiu de Jesus e foi até ela. Então nesta tarde, toca em Jesus pela fé. Glória a Deus. Aleluia. A fé, ela provoca o milagre. Então naquele momento, quando ela sabendo que ela não podia tocar em Jesus, agora o povo, quando Jesus diz: alguém me tocou, Pedro diz: Senhor, a multidão te aperta e tu diz: quem me tocou? Jesus diz: mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. E agora quando aquela mulher diz: foi eu, Senhor, a palavra de Jesus foi: a tua fé te curou, e perdoados estão o teu pecado. Amém? Então nesta tarde, eu quero dizer para você que está esperando um milagre de Deus, creia na palavra, que a palavra que você fala, que você pensa, é a que acontece, porque está escrito lá em Efésios, no capítulo 3 e no versículo 20, dizendo assim: Deus é muito mais e infinitamente poderoso do que pedimos ou do que pensamos, mas Ele opera em nós segundo o poder que está em nós. E como esse poder está em nós? É a gente fazer aquilo que foi dito pela irmã Iana aqui no começo, lá na oração do Pai Nosso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e lá ora